Bom dia, paz, boa semana. Vamos à mensagem do bom dia com a palavra do Senhor que nos diz em Tiago, capítulo 1 do livro de Tiago, a partir do verso 19. Gente, Tiago é um livro que todo mundo deveria ler. Todo mundo deveria ler a Bíblia toda, né? Mas Tiago fala de coisas que eu vou te contar uma coisa, viu? A gente tem que refletir muito. Mas vamos lá. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidar de órfãos e viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ah, meus irmãos, o que tem de gente falando bonito nesse mundo, né? Falando umas coisas tão bonitas, mas praticando tão pouco do que fala, tão pouco do que ouve, tão pouco do que sabe, mas sem se importar com o próximo, sem se importar com órfãos, sem se importar com viúvas, sem se importar com aquele que não tem trabalho, sem se importar com aquele que não sabe como vai pagar essa semana as suas contas. Gente que está repetindo palavras, dizendo palavras bonitas, dizendo-se serem servos do Senhor, serem religiosos e se preocupando tão pouco com o outro, tão pouco com o próximo. Atentos apenas às suas necessidades, atentos apenas a seus prazeres. E os outros são apenas os outros. Os outros são problemas deles mesmos. É o que muita gente tem feito. Quem vive assim não pratica a palavra do Senhor. Uma coisa é conhecer a palavra, outra coisa é viver a palavra. Uma coisa é pregar a palavra, outra coisa é viver a palavra. Tanto conhecer quanto pregar sem viver não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Quem diz conhecer a palavra do Senhor, mas não a pratica, não refreia a língua. É gente que fala mal dos outros. É gente que fala mal daquilo que pouco sabe, pouco conhece. É gente que toma partido sem ouvir os dois lados. É gente que se ocupa de difamar o outro. É gente que se ocupa de estar sempre analisando o que o outro fala, o que o outro faz. O que tem de gente desocupada, se ocupando de falar dos outros, se ocupando de apontar erros dos outros, deixando de olhar para si mesmo, para suas iniquidades, para suas falhas, para suas deficiências, mas sempre olhando para o outro, sempre apontando os dedos, sempre corrigindo os outros, sempre dando a sua opinião sobre os outros, a minha opinião sobre fulano de tal, a minha opinião sobre o ocorrido, a minha opinião sobre o fato. Refreia a tua língua, meu irmão. Pratica a palavra de Deus. Refreia a tua língua. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua está enganando a si mesmo. A sua religião não tem valor
algum. Vá se ocupar de cuidar de quem tem necessidade, vai se ocupar de atender as necessidades do órfão, da viúva, vá se ocupar de ajudar quem precisa. Refreia a tua língua, faça algo mais útil, seja praticante da palavra, não só ouvinte. Quem só ouve e não pratica está enganando a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, diz aqui a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece. Esquece a sua aparência, esquece o que ouviu, esquece o que aprendeu. Agora, há uma promessa aqui para aqueles que ouvem e procuram praticar a palavra do Senhor. O homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Portanto, pense nisso. Praticar o que ouviu, perseverar na prática do que aprendeu, na prática daquilo que você entendeu, na prática daquilo que chegou aos teus ouvidos. Se você praticar, há uma promessa de que você será feliz naquilo que você fizer. Sejamos praticantes da palavra, refreando a nossa língua, sendo, como diz a palavra, prontos para ouvir, tardios para falar. É melhor pensar, refletir, tardios para irar-se. Tem muita gente que se diz praticante da palavra do Senhor, servo do Senhor, imitador de Cristo, irando-se muito rapidamente. Gente que não tem um estupim nem curto, nem tem o estupim. Então pense nisso. Será que muitas vezes a gente não só fala, não só ouve e pouco faz? Já não está na hora de viver mais, de praticar mais, de obedecer mais, de refrear a nossa língua, de cuidar dos que têm necessidade, para agradar ao Senhor? Nós temos muito o que refletir, mas principalmente nós temos muito o que viver na prática da palavra do Senhor. Pense nisso em nome de Jesus. Onde temos falhado? Onde precisamos de correção? O que precisamos corrigir para ser mais praticantes do que apenas ouvintes da palavra do Senhor? Pense nisso. Examine-se a si mesmo, que é uma arte difícil, né? Que é um negócio difícil. A gente examinar a gente mesmo e reconhecer as nossas falhas não é fácil. Apontar o erro dos outros é tão fácil, né? Tão fácil. Mas e os nossos? Como é que ficam? Pense nisso. Seja praticante da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecendo ao Senhor por esta manhã, por esta palavra, Senhor. Que nós possamos ser verdadeiros praticantes da sua palavra. Que nós possamos fazer uma reflexão sobre a maneira como nós temos vivido. O que precisamos corrigir? O que precisamos eliminar de nossas vidas? O que precisamos viver? O que nos falta para que sejamos verdadeiros praticantes da sua palavra e não apenas ouvintes? Ajude-nos a compreender, a entender e principalmente a corrigir para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.